Mas pode ser que isso aqui seja a nossa meta. Tá? Nós vamos falar aqui sobre a estratégia para que nós possamos implantar com segurança o E-Social na nossa empresa. Então, essa meta aqui, tá? Essa nossa meta aqui pode ser atingida, desde que a gente tenha um planejamento do que a gente vai fazer com o E-Social. Tá? Eu vi algumas questões aí interessantes que foram feitas por Luiz, né? E se eu informar, como falou a colega ali, como é que eu vou informar a questão de se tem ou não tem agente possível no meu ambiente de trabalho, tá? A empresa, no seu planejamento, já é para ter o seu PPRA, o seu laudo técnico, o seu PSMSO. Então, se você tem isso, informe que tem lá. Dificilmente você vai errar e precisar fazer a retificação da informação, tá? Ou até poderia fazer uma alteração se eu tiver alguma alteração no meu layout, tá? Então, aqui vocês estão na escola contábil, né? E essa figura aqui parece, mas sou eu, tá? Então, vamos falar do planejamento estratégico da área operacional para que eu possa ter uma implantação tranquila nas empresas, dos escritórios de contabilidade. Vocês já falaram muito da parte operacional aí, o Luiz bem mencionou para vocês em relação à parte mais trabalhista, né? Ele colocou uma situação bem interessante que vocês devem ter observado, que é a questão do tratamento que os tributos e a legislação trabalhista vai observar a empresa não mais como uma quantidade de múltiplos estabelecimentos. Então hoje, quando vocês fazem o CIFIP, quando fazem o GPS, o que vai acontecer? Vocês estão fazendo uma GPS para cada estabelecimento. Então isso era um sonho antigo nosso, né? Ainda quando da Receita, quando a gente começou a manipular os primeiros primórdios do E-Social, e na verdade o E-Social ele foi concebido depois que foi unificada a Receita Previdenciária com a Receita Federal, e a gente entendeu que a GFIP não dava mais para atender as nossas necessidades. A GFIP, quando foi inventada, quando foi criada, quando foi estimulada e planejada em 1998, entrou em vigor em janeiro de 99, tá? Nós tínhamos a necessidade absurda de saber quem eram os contribuintes, quem eram os beneficiários da Previdência Social. Aqui o E-Social, quando ele começou, tá? Ele começou com o mesmo escopo. Eu quero uma folha de pagamento online para ficar mais fácil da gente chegar na fiscalização próximo ao fato gerador, por dois motivos: necessidade de arrecadação previdenciária e a possibilidade de não aumentar o passivo previdenciário que tinha nas empresas. Você sabe que a cada vez que você demora a chegar na empresa para exigir dela um recolhimento, ela vai ficando deixando para depois, deixando para depois. Eu me lembro muito bem quando, ainda exercendo a condição de habitud da Receita, chegava nas empresas para fiscalizar e dizia: ó, você tem uma chance, tem até tal dia para fazer o recolhimento para a gente não ter que autuar. Pô, cara, o Banco do Brasil passou aqui e levou todo o dinheiro que o empréstimo que eu estava devendo em atraso. Quando eu encontrava o auditor do Banco do Brasil, ele disse: pô, cara, tu passou lá e levou todo o dinheiro. Ou seja, era sempre um jogo de palavras, porque na verdade as empresas estavam com dificuldade. O Luiz falou uma coisa muito interessante. Há pouco ele disse assim: olha, eu posso até não querer pagar tudo, ou não poder pagar tudo, mas eu tenho que informar tudo. Por quê? Porque se eu informo tudo, qual é a vantagem? Eu vou ter um tratamento como inadimplente e não como sonegador. E qual é a diferença? É simples. O inadimplente, eu vou ter que recolher uma multa previdenciária de no máximo 20%. E se eu for sonegar, a multa começa aos 75%. Essa é a questão de escolha, né? Então é melhor eu dizer assim: olha, devo, não nego, pago como puder, do que tentar esconder, tentar escamotear, tá? E principalmente agora com a reforma trabalhista que trouxe uma alteração nas parcelas que integram a base de cálculo do salário de contribuição das empresas, que tornou inclusive o encargo previdenciário bem menor do que o encargo que era anteriormente. Tá. O FDR-INF e o E-Social, que como consequência desse CTF-Web, só foi possível depois do SPED. Tá? Então o SPED ele vai continuar funcionando, tá? Congregando várias obrigações, algumas vão acabar, como essa aqui, o FD Contribuições, vai acabar logo que a DCTF esteja preparado para atender todas as contribuições retidas, tá? Tanto posto de renda, contribuição sobre o lucro líquido de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Mas nós temos aqui o E-Social, muito bem explanado pelo Luiz,
que vai somar-se ao FDR-INF, que é aquela situação, alguém perguntou aí, olha, eu tenho uma terceirizada que é motoboy, uma coisa assim, né? Foi o que o Luiz respondeu. A empresa terceirizada vai ter que informar aonde? Não mais do E-Social. No início, nas primeiras versões do E-Social, realmente era aqui. Mas saiu do E-Social e veio para o FDR-INF. Por quê? Porque as informações que vão para o E-Social, elas cresceram tanto em complexidade que não fazia mais sentido ter um programa para juntar todas as situações. Então, FDR-INF é aplicado para todas as empresas que contratam outras empresas para lhe prestar serviço. Qualquer informação em relação a trabalho para a social, seja o trabalho do estagiário ou estagiário, como vocês vão chamar, ou a questão do trabalhador sem vínculo de emprego, prolabore, o contabilista que não é pessoa física, o advogado que persegue isso para a empresa, não foi pessoa jurídica, você vai colocar aqui nessa relação social. Outro dia me fizeram a seguinte questão. Olha, eu contratei uma pessoa física para prestar serviço, mas ele foi na prefeitura e tirou uma nota fiscal avulsa. Eu tenho que informar no E-Social ou no RI? Claro que no E-Social tem uma relação de trabalho. Pessoa jurídica contratou uma pessoa física sem vínculo de emprego. Então eu tenho que informar no E-Social. Quando a contratação for de PJ ou PJ para PJ, pessoa jurídica ou pessoa jurídica, eu vou informar aqui no FDRI. E é claro que a empresa que vai ceder mão de obra, se for o caso, vai ter que informar no E-Social os trabalhadores que o Luiz já disse para vocês também há pouco. Então vocês vão ter que verificar o seguinte, olha, as pessoas que trabalham para mim aqui, realmente está lá informado no E-Social, tá? Eu vou fiscalizar pela Previdência, vou fiscalizar pelo Luiz. Não é essa a questão, você vai se proteger, porque existe a questão das responsabilidades solidárias e subsidiárias que podem ser aplicadas posteriormente. Muito bem. Eu trouxe esse quadro aqui para levar para vocês o seguinte, sempre que eu informar o E-Social, eu vou gerar débitos e vou gerar créditos. Esses débitos e esses créditos serão, logo depois de transmitidos os seus eventos, vão desaguar aqui na TCTF Web mensal. Observe bem, tá? O Luiz falou há pouco o seguinte, eu não vou poder encerrar minha folha de pagamento se eu tenho um trabalhador ativo e eu não consegui mandar as informações completas ou não mandei a remuneração dele, e realmente vai dar uma inconsistência que você vai ter que resolver, né? Mas eu vou transmitir cada evento, eu não preciso encerrar a folha de pagamento no meu software para poder mandar a informação, não. Eu posso ir encerrando ao longo do tempo. Se eu tenho um salário fixo, eu sei que aquela pessoa não faz hora extra, não tem comissões, não falta, é costumeiro na empresa, por que eu não posso transmitir o evento dele, da remuneração dele? Eu posso, sem problema nenhum. Isso não vai me causar nenhum problema, eu estou antecipando o que eu tenho que fazer. Claro que lá no final, eu tenho que, no momento anterior à transmissão dos eventos de remuneração de cada trabalhador, eu vou ter que mandar um evento de abertura dos movimentos periódicos. Faço o evento de abertura dos movimentos periódicos e a partir daí eu já posso só quantos servidores eu tenho, quantos empregados eu tenho? Então 1.600. Tá? Eu sei que desses 1.600, 300 não faz hora extra, 300 não tem nenhum problema extra, salvo engano, eu posso mandar o evento. E se houve alteração daquele tomador, eu posso também corrigir antes do fechamento do mês, sem nenhum problema. Inclusive, quando eu mandar o evento, eu já posso, puxa vida, eu vou ter um dinheiro aqui, vou pagar o FGTS aqui na minha amiga Socorro, eu já transmiti o evento. Por que não recolher? Pode recolher também, quando tiver com a GRF Web, que vai vigorar para as empresas a partir de outubro, não mais de julho, como estava previsto. O FDR, bom, então no E-Social eu vou gerar débitos decorrentes das remunerações pagas aos trabalhadores, vou gerar débitos decorrentes de comercialização de produção rural. Se eu adquirir produto rural de pessoa física, segurado especial ou o contribuinte individual empregador doméstico, vai estar aqui, tá? E também eu vou gerar créditos. Paguei salário de família, tem um direito ao reembolso. Paguei salário de maternidade, tem um direito ao reembolso. Tudo isso aqui vai ser informado e vai desaguar aqui na DCTF. Ao mesmo tempo, outro setor, veja bem, aqui eu estou falando de quem? Pessoal que cuida de folha de pagamento. Pode ser o RH, pode ser o escritório de contabilidade terceirizado. Mas eu tenho aqui outras pessoas que vão cuidar do FDR-INF. Quem é? Pode ser o setor financeiro da empresa,
pode ser o próprio escritório de contabilidade ou não, tá? Mas eu vou ter que, alguém vai ter que informar esse RTRI, porque vai informar a existência de débitos ou créditos. Que tipo de débito? Contratei uma pessoa jurídica para prestar serviço na área de limpeza e conservação, pratiquei a retenção de 11% sobre o valor do serviço na nota fiscal, eu vou informar quem gerou débito. Em consequência, a empresa que me prestou o serviço vai dizer que sofreu, da minha pessoa, uma retenção de 11%. Ele vai gerar para ele um crédito. Isso vai haver o partimento de uma auditoria interna que a Receita vai fazer. E isso vai chegar aqui na DCTF Web, que deverá ser transmitida até o dia 15 de cada mês, e vai me proporcionar gerar um TAF. Lembra que o Luiz disse que podia pagar o tributo? Não preciso pagar total, posso pagar parcial? Então aqui, na DCTF Web, eu vou poder fazer a imputação de pagamento. Eu vou dizer o que é que eu vou pagar naquele momento, o que é que eu posso pagar, o que é que eu quero pagar. Eu vou até poder modificar a vinculação dos meus créditos. Mas tudo isso aqui, pessoal, é aquela praia que a gente chegou. Aquela praia lá com aqueles coqueiros é isso aqui. Nós atingimos a nossa meta, a gente conseguiu informar. Então, para mim, realmente, fazer a estruturação, fazer o planejamento, eu tenho que pensar o seguinte. Primeira coisa, tá? Observar o cronograma oficial. A minha empresa está onde? Tá? A minha empresa já teve 78 milhões de faturamento até 2016, já prestou todas as informações, já está encaminhando as folhas de pagamento, já está tendo as dificuldades e os erros da remuneração, do pagamento, etc. Tá? Lembrando que as empresas outras, que não aquelas com faturamento de 78 milhões, têm até o final de agosto agora para mandar os eventos iniciais e os eventos tabelas. O Luiz já falou com os eventos iniciais, né? S1000 identifica a entidade, o empreendimento, e o S1005 vai identificar cada um dos estabelecimentos em que o meu trabalhador está prestando serviço. A partir de setembro até o final de outubro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encaminhar o dado dos trabalhadores. Para isso, tá? Eu tenho que saber que eu tenho que prestar as informações de trabalhadores com vínculos empregatícios e alguns trabalhadores que não têm vínculo empregatício, mas que a informação é obrigatória, que eu chamo de TSVs obrigatórios. Exemplo, estagiário. Não gera nenhuma tributação, mas eu tenho que informar. O aprendiz é empregado, então está aqui já nos vínculos empregatícios. Tá? O que mais eu tenho que informar? O sócio da minha empresa, o síndico do meu condomínio, o dirigente sindical no caso de sindicatos. Então eu tenho que informar tudo aqui, ó, tá? TSV. Gilson, eu tenho um camarada que de vez em quando eu contrato ele lá, ele é realmente um trabalhador autônomo, pode ser um advogado, um médico, um dentista, um pintor, um motoqueiro, o que for, ele realmente presta serviço na condição de trabalhador autônomo. Eu preciso cadastrá-lo como DSP? Não tem necessidade. No momento que você fizer o pagamento, você vai informar a remuneração dele e vai informar algumas informações complementares, tem um evento específico para isso, que vai dizer que você está pagando um trabalhador que não tem vínculo de emprego e nem está registrado no RET. Ele não vai estar no RET. Outra situação que eu tenho que ter cuidado aqui é a questão de múltiplos vínculos. Múltiplos vínculos, de quem é a obrigação de informar o outro vínculo? Empregado. O meu empregado não me informou, o que eu faço? Eu tenho como informar, porque você não sabe. Tá? Claro que quando você tem dois tipos de emprego, provavelmente você vai ter conhecimento disso, porque você vai ver a CTPS dele em algum momento. Né? Não, para não ter outro emprego, eu tenho que informar, porque senão eu vou estar contribuindo para a Previdência Social de forma equivocada. Por quê? Porque se eu tenho na empresa, tá? Um trabalhador que ganha na minha empresa R$ 1.200, e eu estou aplicando nele a contribuição de 8%, e ele também trabalha em outra empresa e ganha em torno de R$ 1.200, R$ 1.500, eu tenho que somar a remuneração dos dois vínculos para determinar qual é a alíquota de contribuição previdenciária, que não será mais 8%, será 9% ou 11%, dependendo do somatório. Então isso tem que ser observado, e você vai ter que informar no social qual é a remuneração dele na outra empresa e qual é o CNPJ da empresa que também é contratante desse trabalhador. Observar o cronograma oficial, competência de janeiro, eu vou mandar os dados da folha de pagamento, tá? Então aqui, novembro e dezembro, em verdade, nós vamos passar
a folha de pagamento, é mais como se fosse um treino. Tá? Porque ainda não vai ter, de fato, o efeito jurídico, se pretende, tá? Porque o efeito jurídico só vai acontecer realmente a partir da competência de janeiro de 2019, quando não é o E-Social que vai substituir o CEFIP, é a DCTF Web que vai substituir o CEFIP. Mas para mim usar a DCTF Web, eu tenho que ter feito todo o cumprimento desse cronograma oficial. Lembrando que as pessoas físicas, que são empregadores, por uma questão de sistema que não foi homologado ainda pela Receita, que é o CAEPF, tá? Ele não vai prestar informações nesse momento, vai prestar informações só em janeiro. Tá? Por quê? Porque esse CAEPF é o quê? O que é o CAEPF? É um novo cadastro, onde cada pessoa que tenha um CPF, todos devem ter CPF, e que tenha atividades, uma ou múltiplas atividades, vai ter que cadastrar nesse sistema todas as atividades que ele exerce. Tá? Exemplo, eu sou dentista e advogado. Tá? Então, se eu ainda exercesse a condição de odontólogo, tá, eu deveria informar no meu CAEPF, atividade 1, odontólogo, atividade 2, advogado. Como não mais exerço, não tenho mais a obrigação de informar a questão de odontologia, até porque não posso mais informar que eu sou dentista. Fui dentista. Né? Só posso informar que sou advogado por conta de ser portador da OAB. Tá? Muito bem. Dados referentes à segurança do trabalhador. Tem toda uma regulamentação que vai sair, tá? E que a gente vai ter que observar isso a partir de janeiro, quizás a partir de janeiro de 2019, né? Porque são muitas informações, existem algumas situações legais que estão sendo discutidas, tá? E que provavelmente há um sempre questionamento, o que é que eu tenho que informar? A maioria das informações serão codificadas, tá? Mas mesmo assim, ele vai ter que ter cuidado, porque para não expor o trabalhador a uma situação de constrangimento, para evitar isso, tem algumas informações que não poderão ser prestadas. Pessoal, para mim implantar bem o E-Social, a primeira coisa que eu tenho que fazer é envolver todos os setores da empresa. Todos, tá? Todos os que tiverem relação com o E-Social e o FTRI. Não dá mais para a gente pensar só no E-Social, porque o RINF é seu irmão gêmeo. Aliás, eu digo que é um filhote dele, tá? E os dois vão estar tendo que ser informados juntos para que eu possa ter a DCTF-Web, tá? Então, a primeira coisa que uma empresa que vai começar, eu acho que são poucas, tá? Nós estamos já na etapa, na volta final da primeira etapa da implantação, tem que adquirir e tem que quantificar quantos certificados digitais eu vou precisar. Só é A1, é A3, não interessa. Você tem que fazer o planejamento de quantos certificados digitais eu preciso, quem é que vai utilizar, porque alguém vai ter que fazer a abertura, outro vai ter que fazer o encerramento, um setor vai poder prestar informações, eu posso ter um outro setor prestando outras informações, e essas informações vão se unir no sistema só. Eu posso ter empresas localizadas em outros estados e eles lá prestar as informações que são da responsabilidade deles. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quantos certificados digitais a gente vai ter que fazer. Segundo passo, que a maioria deve ter feito, quem não fez a qualificação cadastral aí? Todo mundo já fez, né? Beleza. Então, qualificação cadastral é o passo que a gente batia sempre, né? Luiz, Vinícius e Gilson, tá? Sempre estava falando, pessoal, qualificação cadastral, só que a qualificação cadastral não atende todas as necessidades do E-Social. Apenas se diz o seguinte, veja, o pontapé inicial foi feito, o cara está mais ou menos, né? Então agora você tem que ajustar o cadastro do trabalhador. Que tipo de ajuste? Você já sabe que problemas com o nome e CPF dele no CNIS e no CPF ele não tem, tá? Beleza. Mas eu tenho que incluir, tá, no cadastro do trabalhador todas as situações que são próprias daquele trabalhador. Se eu sou um motorista, eu tenho que ter a informação lá da CNH. Se eu sou um advogado, as informações da OAB. Um médico, um conselheiro de cientista tem que ser registrado. Se eu sou um trabalhador estrangeiro, tem que informar a minha condição no solo brasileiro. Se eu sou brasileiro nascido no exterior, tenho que informar essa condição no E-Social. Então, são várias situações que você vai ter que verificar. E olha só,
é cadastro da empresa e dos trabalhadores. Hoje mesmo, tá? Me ligou uma empresa, cedinho, disse, eu estou ficando doido, porque eu mandei o S1000, deu tudo certo. Mas quando eu mandei o S1005, é errado. Por quê? Porque o KNAI não está batendo com o GILRAT. Né? Todo mundo sabe que é GILRAT, né? Não. GILRAT é a alíquota determinada pelo grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos do ambiente de trabalho. Você 2 horas aprendendo para isso aí. Né? E olha que coisa, né? GILRAT não é nem homenagem não, viu? Está tranquilo. Então não, é GIL aí, não sou, viu? Então o que acontece? Ela informou o KNAI cadastral e informou o FPS que ela usa no CEFIP. KNAI cadastral X, colocou lá risco 3%. Ah, beleza, sistema errado. Ó, o teu GILRAT está errado com o teu KNAI. Aí, poxa, mas não está errado, eu pago 3%. Eu disse, peraí. Qual é o teu KNAI principal? Seção de mão de obra temporária. Mas, pô, mas tu não faz isso. Faço não, faz não. Pelo que eu te conheço, pelo que eu conheço da empresa de vocês, você não faz isso. Ah, me lembro que o termo fiscal aqui da Receita, que veio aqui, disse que esse KNAI estava errado, eu tinha que ajeitar. Você ajeitou? Ajeitei não, ajeite. Tá? Porque o KNAI que ela estava informando levava a um risco 2%, enquanto que ela estava informando 3%. Tá? Das duas zonas. Tá? Ou ela vai dizer, você vai botar 2%, quem for se quer depois, né? Quem vier atrás que pode cancela, né? Então, ou ela vai fazer a correção do KNAI. O KNAI dela com certeza está errado. A atividade dela não tem nada a ver com isso. Então, ajuste o cadastro da empresa. Cada estabelecimento você vai ter que informar o GILRAT. O GILRAT não é mais por empresa, como foi há algum tempo atrás, é por estabelecimento. Então eu tenho que saber qual é a atividade preponderante no meu estabelecimento. E a atividade preponderante não tem nada a ver com a atividade principal. A atividade principal é uma coisa, a atividade preponderante é outra. A atividade preponderante é aquela que reúne a maior quantidade de segurados para o exercício daquela atividade. Aí eu tenho que chamar também quem? O setor jurídico. Por que o setor jurídico é importante? Tá? O setor jurídico é que vai acompanhar e vai ter, tá, os processos administrativos e judiciais que impliquem alguma alteração tributária. Saiu em setembro, vai sair agora em setembro, o FAP que vale para 2019. Fator acidentário de prevenção. Tá? O que eu tenho que fazer? Vou ter que, a partir do dia 1º de setembro, verificar se nas notícias se o INSS publicou o meu FAP. Vai valer para 2019. Publicou, o que eu tenho que fazer? Entrar, olhar, tá? E verificar se aquelas informações que levaram aquele cálculo correspondem com a realidade da minha empresa. Se não corresponder, eu tenho 30 dias para entrar com o processo administrativo de recurso. Esse processo, de acordo com o decreto 3048, ele tem caráter suspensivo. Ou seja, eu vou ter que informar no E-Social o processo administrativo, dizendo que eu ingressei com esse processo, o número do processo, e ele vai informar também que é suspensivo e vai utilizar aquele risco de acidente de trabalho que você considera correto, tá? Até que haja a decisão final pelo próprio INSS. Aí, nesse caso, dependendo da decisão, vai até haver necessidade de retificação das informações do posterior. Mas o setor jurídico é importantíssimo. Outra coisa, a empresa entrou com uma ação judicial requerendo não pagamento de contribuição previdenciária em cima dos 15 primeiros dias do auxílio-doença. Auxílio-doença, tá? O cara vai dar auxílio-doença, a empresa sabe que nos 15 primeiros dias ela paga o salário e paga também os encargos sobre ele. Aí ela diz, não quero pagar. Não, eu passo na justiça, o juiz concede. Houve recurso, no grau de recurso também houve a manutenção da decisão daquela sentença, estamos discutindo, mas aquela sentença não é válida, então nós vamos lançar o processo lá. Quem é que pode melhor fazer isso? O RH? Pô, mas não tem isso não, né? Vai fazer o quê? Ó, jurídico, responsa é tua. Então o jurídico vai ter que ter a certificação digital para ele informar. Ele já tem certificado digital, só você vai só orientar para ele, ó, cara, isso aí que a responsabilidade é tua. Eu tenho uma decisão liminar, saiu agora uma decisão liminar em São Paulo, que desobriga o trabalhador que já era aposentado
a sofrer o desconto da contribuição previdenciária. Tá? No caso novo, já está aberto com precedente aí. Aí o camarada pegou e disse, ele chega lá e disse, ó, tá? Eu não tenho mais que estar aqui a atenção judiciária, eu não tenho mais que sofrer o desconto da contribuição previdenciária. Aí eu vou lançar lá, quem vai fazer isso? Tudo isso que o juiz vai acompanhar, se aquela decisão é liminar, se ela é uma sentença terminativa, se essa decisão vai valer, por quanto tempo vai valer, se ela foi cassada, ele tem que falar. O setor financeiro de algumas empresas, o que elas fazem? Pagam aos trabalhadores o chamado RPA. Né? Não, o contador ou o escritor ou o RH faz só a folha de pagamento. Quem faz o RPA é o financeiro. E o financeiro não conversa comigo. Bom, esse é um problema que você vai ter que resolver. Vocês têm que tomar uma cervejinha juntos, tá? Bater um papo cabeça, tá? E dizer o seguinte, ó, tá? Nós dois aqui temos que colocar aqui nessa mesa aqui os nossos problemas e resolver para que a gente possa ter o problema da empresa resolvido. Então, se ele paga um RPA lá, tá? Ele vai ter que informar agora, ou ele mesmo vai ter que fazer o evento. Qual o problema? Ele faz o evento, tem que ter a certificação digital e envia o evento. O setor de controle de contratos com pessoas jurídicas vão ter que fazer o quê? Verificar a questão do FDRI. Teve retenção? Teve retenção de contribuição previdenciária? Teve. Então, e tem mais. A minha empresa ela é desonerada da folha de pagamento. Quem é que sabe o faturamento do mês? A turma lá do setor financeiro. Se ele não te disser, como é que você vai saber? Outro dia tem uma pessoa que diz que eu coloco a minha empresa do simples. Eu coloco lá 1, 2 ou 3. Depende. Você é totalmente substituída, aí eu sou desonerado. Não é por aí. A desoneração vai lá para o 3 ou para o 2. Por quê? Porque você não está com a contribuição substituída, você está com desoneração da folha. São dois conceitos totalmente diferentes. Quem é que está substituído? Anexo 1, 2, 3 e 5 puros. Puros. Mas se eu misturo qualquer um desses anexos com o anexo 4, eu vou dar parte substituída, parte não substituída. E se eu sou puro anexo 4? Não substituído, você vai ter que recolher os 20% para a folha de pagamento. Né? Ok? Setor de comercial, ele compra produto rural. Produto rural como matéria-prima ou como material de consumo. Né? A minha empresa faz questão, nós todos aqui fazendo parte da mesma empresa, faz questão de todo dia fornecer para vocês peixinho, tá? Molho de camarão. Então o cara compra lá na beira-mar, compra direto do pescador, então sabe que tem que recolher a contribuição, que o pessoal ainda chama de fundo rural, embora não exista mais, né? Mas a contribuição patronal daquele fato gerador. O que mais, pessoal? No planejamento. Utilize o ambiente de produção reduzida para testes. Tá? Foi feito para isso. Teste à vontade. Não deixe para testar no ambiente de produção. Eu vou testar se esse cara vai trabalhar para mim, né? Aí, trabalhou 2 dias, exclui. Pô. Aí o Luiz já recebeu lá no vermelho. Já vai na empresa de vocês, que é isso? Está brincando de contratar e descontratar toda hora? Não faz sentido, né? Então envio o evento, evite o envio de eventos com erros. Como é que eu vou saber se não tem erro? Se eu testar. Tá? Antigamente a gente não testava nada, hoje faz tudo para test drive. Quer para casar com test drive? Então, as retificações significam retrabalho. Pô, toda vida eu tenho que retificar alguma coisa. Pô, isso é muito chato. O sistema chato. Não vou gostar nunca do E-Social, porque, mas não, o retrabalho é porque faltou o planejamento para a implantação do E-Social da empresa. Não confundir retificação com alteração. O Luiz já explicou isso muito bem, não preciso mais comentar não, porque a gente ali está muito confunde isso, tá? Olha aqui um exemplo aqui, ó. Notícia agora, o dia 1º de agosto, a DAPREV detecta erro na prestação de informações social das empresas. Mais de 11.700 seletistas foram informados como vínculos como do regime próprio de previdência. Parece brincadeira, né? É muita coisa, 11.700 vínculos. O cara disse assim, não, esse cara aqui não é do INSS, não. É do regime do Estado. E não é. É regime geral. E aí fica aquela confusão. Então, usa o produção restrita. É para isso que ele serve. O que mais? Capacite as pessoas envolvidas em relação ao software da folha de pagamento. Como todos vocês sabem que os eventos eles têm um layout único. Tem regras de validação várias, únicas.
as mensagens são as mesmas, mas cada folha de pagamento, cada software de folha de pagamento tem uma lógica diferente, tem raciocínio diferente. Estava até conversando com uma pessoa ali da Fortes, e disse que não, para mandar os eventos eu tenho que fechar a folha de pagamento. Eu disse, não sei se é assim mesmo, conversei com ninguém eu é um usuário, o cara falando comigo. Se for, está equivocado, porque eu posso mandar o evento que eu quiser, da Joana, da Ana Paula, da Antônia, da Pedrita, sem nenhum problema, e depois fechar minha folha de pagamento, sem nenhum óbvio, porque são, agora, a transmissão dos eventos não tem a ver com o fechamento da minha folha de pagamento, mas eu tenho que conhecer bem o software. Como é que funciona? Tá? Num determinado software, eu uso o TAF, eu uso o TOF, eu uso o TIF, eu uso o TABEC, mas cada um deles tem a sua lógica, que você tem que conhecer. Então, capacite as pessoas envolvidas com o software, tá? Layout único não significa o mesmo procedimento. Claro que as informações que eu vou ter que mandar são as mesmas. Mas de que forma que eu vou mandar? Automático? Não, eu fiz isso aqui, o sistema automaticamente já gera? Ou eu vou sinalizar o que eu quero mandar? Segurança e saúde do trabalhador. Somente a partir de janeiro serão informadas, solicitadas as informações. Onde é que elas vão estar? PPRA, Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, eu tenho que ter isso na minha empresa. Tá? Obriga todas as empresas a ter a PPRA. O que eu não tenho? Sei, te viro. Procura falar com o pessoal do SESI, procura o pessoal da empresa lá de olha, tem que ter o PPRA. PCMSO, tudo isso aqui, além disso, o laudo técnico de condicionamento de trabalho, verificado o PPRA que existe agentes nocivos com possibilidade de aposentadoria especial, laudo técnico. O laudo técnico aqui efetivamente vai dizer quando, como eu vou me aposentar de forma especial. Para que lá tenha um perfil, vocês não vão fazer mais perfil profissional previdenciário, vai estar no sistema. O próprio INSS vai buscar lá no RET, tá, as informações que montam o perfil profissional previdenciário, vai evitar um problema para quem realmente está exposto ao agente nocivo. Construção e manutenção de tabelas, pessoal, não tem planejamento mais importante. As tabelas, elas serão sempre utilizadas para fazer a validação das informações que você vai prestar. Se a tua tabela está errada, tá, o sistema vai validar o que está na informação, mas a informação que está errada. O sistema não é inteligente, ele é burro. Ele depende do que você disser para ele. Se você disser te diga, ele vai produzir te diga. Se você disser cadastre um redondinho bonitinho, vai dar a informação tranquila e você não vai ter susto nenhum. Então, identifique, por exemplo, tabela de rubricas. Tá? Identifique as rubricas que serão necessárias transmitir o E-Social. Tá? Eu, numa empresa aí, nós lá identificamos 982 rubricas na folha de pagamento. Vencimentos, descontos, informativos. Tá? Então nós fizemos um trabalho de estudo, tá? Reduzindo para 320. Tá? Ou seja, tinha um monte de rubricas que estavam criando, e ia ficando para lá. Não, para que eu vou mandar isso aqui? Eu vou mandar aquilo que eu efetivamente estou utilizando no meu dia a dia. Aí você, mas espera aí, eu tenho essa rubrica aqui que eu utilizava, mas amanhã eu não posso utilizar. Tudo bem, amanhã quando você for utilizar, eu mando um evento informando aquela rubrica nova, dizendo que a partir daquela data ela entrou em vigência. Justo, mas e se eu deixar de usar ela, eu excluo? Não, você não vai excluir, você apenas vai dizer, olha, a data de validade dela parou aqui. Vai ficar o histórico na minha empresa, nunca vou apagar, a qualquer momento no futuro, vocês vão poder buscar essa informação e vai estar lá no RET, a informaçãozinha bonitinha do que você fez ao longo do tempo. Tá? Depois, tabela de cargos. Eu tenho uma estrutura empresarial, eu tenho um cargo, eu posso ter um plano de cargos e salários ou não, mas eu tenho todo um conjunto de cargos que eu tenho que informar. É só informar o nome do cargo? Não, você vai informar o nome do cargo, o que é esse cargo, o que é a pessoa que está exercendo esse cargo faz. Você tem que descrever o cargo, deve ser descrito em campo específico lá o que significa aquele cargo. Coordenador de vendas, né? Significa que ele está sentado numa cadeira olhando para a gente. Você vai escrever isso lá. Certo? Lotações tributárias.
Observe a realidade da empresa. Se eu tenho uma empresa que presta serviço para várias outras empresas, para cada empresa para comprar esse serviço, eu vou criar uma lotação tributária. Está lá. Tenho 600 empresas. Bem, parabéns. 600 lotações tributárias, onde eu vou ter pessoas trabalhando naquele local. Indique os diversos horários de trabalho. Importante, o Luiz já falou a respeito da horário de trabalho. Vamos seguir. Uma coisa que tem que ficar bem clara, o Luiz falou, mas eu vou repetir, porque a gente tem repetido isso várias vezes. O E-Social não trouxe nenhuma mudança na legislação, nada. O E-Social apenas ele vai ser rapidamente atualizado sempre que houver uma mudança na legislação. Era isso que não acontecia com o CEFIP. Vocês se lembram quantas gambiarras oficiais do CEFIP tem? 25A. Né? Eu sou um microempreendedor individual e tenho um empregado. Aí você informa lá e o sistema calcula 20% sobre o salário de contribuição. Aí você vai mandar gambiarra oficial lá na compensação e bota compensação 17% sobre a folha de pagamento. Um absurdo, né? Aí depois a própria Receita manda um comunicado via caixa postal, verifique e informe por que essa compensação. Né? Outra coisa que acontecia, que não vai acontecer mais, tá? É as pessoas informadas que sofreram uma retenção de 100 mil reais, 200 mil reais, e na verdade não tinha sofrido retenção nenhuma, porque vai ter o cruzamento das informações. Tá? Ok, para frente. Tabela de processos administrativos judiciais, eu já comentei, mas informa os processos que alteram a forma tributária regular. Eu tenho uma formação, uma contribuição de 20% sobre toda a remuneração. Coloquei lá na tabela de rubricas, né? Salário, hora extra, adicional noturno, tá? Diários eu tirei, porque agora não tem mais, né? Então você colocou tudinho, fez lá a sua tabela bem direitinho, tá? Aí você paga 20% sobre a folha de pagamentos para a contribuição da Seguridade Social. O setor jurídico da empresa conseguiu que o juiz determinasse que você não vai recolher mais 20%, vai recolher 0% em cima da sua folha de pagamento. Então ele vai ter que informar. Porque isso vai fazer, tá? Lá na tua lotação tributária, você vai botar que iria recolher 20%, mas vai informar no processo, em cada rubrica, que aquela rubrica está com a contribuição patronal suspensa. Ou a contribuição patronal, ou a contribuição do trabalhador, ou a contribuição patronal e do trabalhador em conjunto. Isso aqui é importante, ó. Vocês são as pessoas que fazem, tá? O que vocês estão fazendo aqui? Amolando o machado. É isso? Você sabe a história dos lenhadores, né? O lenhador mais velho, todo mundo queria ganhar um emprego. Aí o jovem mais força, sempre deram pá, aí o lenhador mais velho, vem com pá. Cortou mais lenha do que o jovem, mas não é bom. Ele disse, não, de vez em quando parar, dá uma paradinha para amolar o machado e cortar mais rápido, né? Então é o que vocês estão fazendo aqui. Mas vocês vão chegar para o dirigente de vocês, olha, tem que fazer o social. Eu vi lá que tem que cumprir de primeira a quinta. O Luiz já disse que não tem problema não, porque ficou a autuação nesse aspecto. E aí o cara diz assim, não saber disso não, para lá, para saber, então te vira, né? Usa lá a teoria do SL, isolamento. E aí, tá? Você vem aqui, tem que sensibilizar, tá? Mostrar para ele que no futuro vai ter redução de obrigações acessórias, porque eu vou ter uma única obrigação. Isso não significa dizer que eu vou ter uma única punição, tá? Se eu deixei de cumprir isso aqui, você vai dizer, ó, se eu deixei de cumprir essa única, tá? Por baixo aqui tem uma quantidade de legislação que cada uma delas pode sofrer a aplicação da multa. Então isso você tem que sensibilizar o dirigente. Se você não conseguir sensibilizar o dirigente, você não vai comprar mais certificados, você não vai conseguir mandar mais ninguém para fazer capacitação, você não vai conseguir mostrar para ele, tá? Que a tua equipe, pelo menos nesse momento, precisa crescer um pouquinho com gente com capacidade, mesmo que depois possa ter que reduzir. Por quê? Porque é muito trabalho nesse momento. E não tem aprendizado, não tem mudança e sofrimento não, pessoal. Pode ficar tranquilo. Vamos sofrer um pouquinho, mas mais na frente vamos estar naquela praia lá. Informação ao trabalhador. Então o trabalhador precisa ter consciência também. Tá? Não é somente os dirigentes e nem é só o RH. Tá? Eu passei o mês passado inteiro
prestando palestras sobre o E-Social, uma indústria lá em Maracanaú, a gente cobriu 1.600 empregados. A indústria lá resolveu seguir a legislação conforme eu vou fazer competência, vou fechar minha folha no dia 30, vou pagar no dia 30, vou me virar para fazer, não quero saber. O que ela fez? Ela pulverizou as competências, ela disse, ó, cada supervisor vai ser responsável por isso aqui. Só contrata, uma decisão deles lá, só contrata trabalhadores até o dia 15. A partir do dia 15, o contrato pode selecionar e o cara fica lá aguardando, mas só contrata para quê? Para ter tempo suficiente para o RH fazer todo o planejamento. Porque, como disse o Luiz, eu posso fazer um preliminar, mas preliminar é trabalho. Pô. E vai que eu esqueço, na hora que vai mandar tudo, rapaz, vou apertar o botão e vou para a praia, né? Quando volta, olha, não foi recepcionado, deu um erro. Aí, tá? Aí o que você fala? PQP, né? Provável professor de prova. E aí? Né? Ah, Maria, então vamos dar ao trabalhador informação, tá? O que a empresa ela fez? Ela sensibilizou o trabalhador a mudar, olha só, mudar a data em que ele estava pagando o cartão de crédito e o telefone celular dele. Então, veja bem, eu adoro que não há lógica no sentido de a gente fechar a legislação assim existe. 2212, regime de competência, legislação trabalhista, trabalhista, mas na prática para mim, humanamente impossível. Só que a gente tem que aprender a se adequar. Né? Se a empresa adotar, como essa indústria do Maracanaú adotou, tá? Foi preciso convencer o dirigente tá, tudo bem, se é para cumprir a legislação, vamos fazer, que eu não quero passivo trabalhista de jeito nenhum. Tá? O Luiz disse assim, eu nunca vi na Ministério do Trabalho alguém fiscalizar e autuar isso. Eu já vi na Receita. Teve um colega que fiscalizou o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil tinha a prática de pagar todas as horas vezes que fez o mês seguinte. Ele foi lá e recalculou tudo, tinha autor, pagou a diferença. Tá? Eu até questionei com ele, bicho, tá? Tu está fazendo buraco na água, porque o dinheiro não tem marca, né? não tem cheiro. Então, ao final, o valor que ele cobrou não foi essa importância toda que valeu o trabalho que ele fez. Mas ele, como ele é totalmente autônomo em relação à responsabilidade dele, fez, está feito. Quando aceitou, pagou e conversar. Estou à disposição para perguntas, tá? E desejar também um bom almoço, se vocês, olha, o almoço aqui que é. Eu quero falar com vocês. Beleza. Peraí, ó, pessoal, a pergunta que ela fez aqui. Foi autorizado às empresas de até 4,8 milhões, tá? Será que prorrogação nenhuma, tá? Enganação. Diz o seguinte, eu vou acatar, vocês entregarem as informações até novembro. Só louco vai esperar até novembro. Pode ser um doido também. Mas por quê? Porque você vai perder a oportunidade de ficar enviando e verificando se tem algum erro e corrigindo. Se você deixar tudo para novembro, vai muita gente deixar para novembro, você na hora de transmitir, você vai ter dificuldade, vai ser complicado, tá? Embora tenha saído uma nota esclarecedora dizendo que nesse momento não vai, por dificuldades técnicas, desde que você comprove, não vai haver aplicação de multa, eu colocaria, se tivesse barba, ela de multa. Beleza? Você vai almoçar? Então, diga que oi, tchau. Decreto 3048/99.